Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. O Santa Cruz vai subir para a Série C se entender que na Série D performar é ter uma boa defesa e não um bom ataque. Deixa eu trazer os dados para vocês. O ano passado o melhor ataque da Série D foi o Manauara com 35 gols, depois o 13 de Campina Grande com 28 gols e depois o Brasiliense com 27 gols. Dos três, ninguém subiu. Foram eliminados no mata-mata. Série D é um campeonato que você precisa se preparar na primeira fase para enfrentar 3 mata-matas para subir. Ou você tem uma defesa consistente ou você não sai da Série D. Melhor do que ter um ataque muito bom e uma performance de jogar bonito é se defender bem e ser letal. O Santa Cruz tem que fazer o que fez com 13 de Campina Grande. Ir na casa do adversário, fazer um gol e ter uma defesa sólida. Passa muito por esse aí, ó, pelo goleiro. Será que ele é pegador de pênalti? Será que na fase mata-mata ele vai conseguir dar vitória ao Santa Cruz? Isso é performar na Série D. Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Vocês viram aí, torcedor, a boa análise do Júnior Câmara, né? Treinador de futebol. E aí ele foi perfeito na sua análise. Time que quer subir da Série D para a Série C, principalmente nesse campeonato da Série D, tem que ter uma boa defesa. E aí ele fez uma analogia. Ele pegou o comparativo dos clubes do ano passado, que foram os melhores no geral, e não conseguiram o acesso. Manauara, 13 e Brasiliense. Fizeram diversos gols, mas não conseguiram ter êxito no mata-mata. Porque também eles levaram muitos gols na primeira fase. Ou seja, o que o Santa Cruz vem fazendo, torcedor, nesse Campeonato Brasileiro da Série D, ele está fazendo muitos gols e está tomando poucos gols. Time que quer ser campeão, time que quer ter objetivo, que quer conseguir o objetivo, ele tem que ter uma defesa sólida. Basta também você lembrar, torcedor, os últimos títulos que o Santa Cruz obteve. Diante do Sport, na Ilha do Retiro, título da Copa do Nordeste. O Santa Cruz sempre teve uma defesa sólida. E aí a gente vai trazer para esse contexto que a gente está discutindo, uma entrevista muito boa também que o Marcelo Cabo deu hoje ao Léo Medrados e Traíras. A gente tocou alguns trechos aqui. Mas antes, torcedor, o Júnior Câmara, o Alexandre Homem de Melo, o Nilson, que foi goleiro do Santa Cruz, né? Goleiro daquele histórico acesso de 1999, eles estão com um podcast muito bom, tá? Aqui a gente divulga e a gente ajuda, a gente traz também aqui para o torcedor acompanhar e divulgar os nossos companheiros também, tá? É o podcast Homem de Melo. Podcast Homem em Campo, tá? Podcast Homem em Campo. Que tem o Alexandre Homem de Melo, que foi diretor do Náutico. Tem o Júnior Câmara, treinador de futebol. E o Nilson, treinador de futebol. Muito bom, torcedor, muito bom, tá? E aí, a gente sempre pega alguns recortes. A gente sempre assiste, né? Porque o que for de futebol, a gente tem que assistir, até porque futebol é a paixão do torcedor brasileiro, né? E aí, a gente indica ao torcedor do Santa, né, que assiste aqui o Cast Coral, para acompanhar o podcast Homem em Campo. Muito bom, tá? A gente vai trazer também, torcedor, tem o Marcelo Cabo falando, e torcedor, ó, preste atenção, tá? O quanto o Marcelo Cabo tem sido importante nesse Campeonato Brasileiro da Série D. O Cabo, ele é um treinador que está acima da divisão, muito acima da divisão. O Marcelo Cabo, ele é um treinador de Série B e Série A, todo mundo sabe disso. Ele está hoje no Santa porque a questão do projeto da SAF. Tem também, torcedor, uma revelação aqui que o William Júnior falou sobre o Thiago Galhardo. A gente vai trazer tudo isso para vocês agora aqui no Cast Coral. Mas antes, ó, deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui tá passando os nossos patrocinadores. A galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral, tá? Então, tá passando aí na sua tela os patrocinadores oficiais do Cast Coral. Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, chegou à noite, aquele cafezinho esperto, aquele café com leite, cappuccino. Bolachas da Vovó Vera, tem salgado, tem doce, combina com qualquer tipo de café, com suco, com qualquer coisa.
E também tem a novidade dos biscoitos Tareco da Vovó Vera. Um abraço ao Diogo Trimetal, que também consome os produtos da Bolachas da Vovó Vera. Alô Trimetal, tamo junto, hein? E aqui, ó, Regulex. Se você quer fazer algum tipo de manutenção, troca de óleo, tá batendo ali a sua roda, você passa num buraquinho ali, tá aquela zoada ali estranha, o motor do seu carro não tá funcionando legal, passa na Regulex. A Regulex está há mais de 30 anos cuidando do seu maior patrimônio, né? Que é a sua família. Você encontra a Regulex na Mascarenhas de Moraes, Afogados e em Boa Viagem. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. O Marcelo Cabo, né? Ele vem aí desempenhando um grande trabalho no Santa. A gente viu, né, essa virada de chave do Santa, porque o torcedor do Santa Cruz e a gente, né, que acompanha o Santa Cruz, treinamentos, estamos cobrindo o dia a dia do Santa, a gente não tinha perspectiva de coisas boas pós-campeonato pernambucano. Da forma que o Santa Cruz foi eliminado no campeonato pernambucano e da forma que iniciou a preparação para o campeonato brasileiro, perdendo para o Asa, do jeito que o Santa Cruz perdeu. Depois, não jogando bem contra o CRB, perdendo também, e aí já foi com o Marcelo Cabo, mas foi o primeiro jogo, a gente não tem como analisar. O torcedor do Santa, ele ficou meio que receoso de como iria ser o Santa Cruz nesse campeonato brasileiro da Série D. Mas aí teve uma coisa importante, que foi o adiamento da competição. Porque após o Santa Cruz jogar com o ABC, naquele amistoso, a competição se iniciava na semana seguinte. Mas houve um adiamento e a competição só começou após o jogo do ABC, 15 dias após. E aí deu tempo para Marcelo Cabo ajustar minimamente a casa, ali a casinha, o Santa Cruz. E aí o Santa Cruz vai jogar contra o 13, consegue uma boa vitória, sofreu na casa do adversário, time jogando em casa, o 13, lógico, óbvio, o 13 teria que sair para o jogo, mas o Santa Cruz, ele sofreu, foi letal, tudo que o Júnior Câmara falou no vídeo que a gente começou o nosso vídeo de hoje. Time que quer conseguir objetivo, conseguir acesso, que quer sair principalmente desse Campeonato Brasileiro da Série D, ele tem que ser letal e tem que ter uma defesa sólida. O que aconteceu no último jogo contra o Central? O Santa Cruz, ele foi letal, torcedor. Ele poderia ter feito mais gols, né? Por quê? Porque o goleiro do Central fez uma defesa belíssima, um milagre. Teve um gol anulado do Santa, que foi dúvida também. Teve um pênalti também, o Marcelo Cabo, inclusive, vai comentar aqui, né? No vídeo de hoje, que ele gravou com o pessoal do Léo Medrades e Traíras. E então, assim, o Santa Cruz, ele vem criando muito e também ele vem tendo uma defesa sólida. Eu concordo com o torcedor também que o Santa Cruz tem que ter aquele equilíbrio, né? Para ter um segundo tempo mais sólido, um segundo tempo mais equilibrado e o torcedor não passar tanto sufoco. Mas aí é uma opinião minha, não sei se vocês perceberam também isso. O Santa Cruz vem caindo tecnicamente no segundo tempo, não é nem questão física, porque a preparação física do Santa está muito boa. Eu acho que é questão técnica mesmo. Os jogadores que estão entrando do banco de reservas para o titular, para suprir a alteração dos titulares, eles não estão mantendo o nível. E aí a gente sabe que é qualidade técnica. E aí tem uma queda técnica. E só vai resolver como? Com contratações. É por isso que a gente está pedindo aqui contratações. O Santa Cruz precisa de um meia. O Santa Cruz precisa de um ou dois jogadores de extremos, né, atacante de lado, porque hoje só tem o Thiaguinho e só tem o Giovani. O outro jogador que é usado ali é o Israel. Inclusive o Marcelo Cabo fala do João Diogo. O João Diogo está treinando, mas é a opção técnica dele que não está levando o João Diogo. O Santa Cruz precisa também de mais um lateral esquerdo, porque o Rodrigues está muito mal. O Vinícius Silva está voltando de contusão. Então, assim, o Santa Cruz precisa qualificar o seu elenco. Por quê? Porque está chegando agora o segundo turno, né, os jogos da volta. Embora tenha mais 2 jogos ainda para terminar esse primeiro turno, que o Santa Cruz enfrenta agora no final de semana o Souza, depois no outro final de semana enfrenta o Ferroviário no Arruda. Mas o segundo turno, o Santa Cruz já tem que estar com esses reforços dentro do Arruda já, treinando, trabalhando, jogando, para começar bem a fase de mata-mata. Então, assim, no meu ponto de vista, todo mundo sabe a dificuldade para contratar, mas o Santa Cruz tem que se virar nos 30, tem que trazer esses reforços para dar ao Marcelo Cabo, para ele também ter um tempo de trabalho,
Massa, esses reforços têm que chegarem para o treinador Marcelo Cabo. Vocês lembram que no início do vídeo a gente falou de uma questão que o Willian Júnior tinha revelado sobre o Thiago Galhardo, né? Pois é, torcedor, o Willian Júnior esteve ontem presente no Fórum Esportivo da Rádio Jornal com o João Vitor Amorim e ele revelou que o Thiago Galhardo fez um jantar com todos os atletas na sua residência e fechou o grupo com um único intuito, que é o acesso. A gente vai passar agora para ver o Willian Júnior falar e também em seguida, torcedor, vamos falar também, né? Vamos trazer aqui o Marcelo Cabo, que esteve hoje com o Léo Medrados e Traíras. Um papo muito bom. Se você não assistiu, vão lá no YouTube do Léo Medrados e Traíras e assistam a entrevista completa do treinador Marcelo Cabo. Ou seja, torcedor, vejam a importância desses dois, né? Thiago Galhardo e do Marcelo Cabo, né? Pro ambiente, né? Pro vestiário do Santa Cruz. São dois futebolistas aí, né? Dois futebolistas, dois grandes experientes do mundo da bola, né? O Thiago Galhardo e o Marcelo Cabo. São de uma prateleira acima, né? Da Série D, todo mundo sabe. E estão deixando esse ambiente muito leve. E aí, a gente vai mostrar agora para vocês na tela, mas deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Na tela para vocês, o Willian Júnior e também o Marcelo Cabo, torcedor. Os caras trabalham muito, os caras puxam, os caras fecham o grupo. Pô, teve a resenha, Thiago, até falar que assim, ele fez um jantar na casa dele, falou assim, ó, quero fazer um jantar na minha casa, quero que todo mundo esteja lá. Sério? Isso foi agora? Agora, assim, acho que umas três rodadas atrás. Acho que depois da primeira rodada, juntou todo mundo lá e falou assim, ó, cara, aqui a gente vai estar unido. Fez jantar, jantamos, todo mundo tranquilo, bateu aquela resenha saudável e tal. Tipo assim, por isso que eu falo, cara, os caras são diferenciados. Todo o grupo lá? Todo o grupo. Mas sem comissão, só jogadores no caso? Só jogadores, todo mundo. Massa. Jantamos, tranquilo ali, aquela resenha e tal. Todo mundo ali junto. Pô, bem bacana. Achei da parte dele, assim, teve aquela conversa, assim, depois da janta, falou assim, ó, a gente tá junto, a gente vai brigar junto e tal. Foi bem legal. Mostrar o comprometimento também, né? Sub-20, Ian, o David, o Ora, até os mais experientes, como o Galhardo, o Willian, os mais experientes. Então, todos entenderam que a gente tem só um propósito, o acesso. E aí foi muito fácil a gente fazer, porque assim, ser treinador hoje é ser gestor de pessoas. Você precisa ter a gestão. E você, cara, eu acredito muito para que você tenha sucesso no que você está fazendo, é o bom ambiente. Então, assim, eu primo muito pelo vestiário, eu primo muito pelo dia a dia. Nós temos uma linha de conduta no meu trabalho, disciplinar e de treinabilidade. E quem não tiver nessa linha não vai estar no elenco. Mas nessa gestão, do Santa Cruz. Como é que tu diz a um cara assim, feito Lucas Siqueira, que era titular, capitão? Lucas, tu não tá muito no meu plano, não. Como é que tu diz? Chamei na sala, olhei no olho com 3 dias. 3 dias? O ser humano, assim, você como profissional, você não gosta de ser tratado Claro, assim? com honestidade, Qualquer segmento? sinceridade. Eu chamei um por um, os que já saíram, Senna, Genils, chamei um por um na sala, eu, Arley e a diretoria. Sentei na mesa, olhei no olho, eu falei, cara, eu tenho 40 atletas, eu não vou trabalhar com 40, eu tenho que tomar decisão. E aí eu tomei as decisões necessárias, escolhi os que eu ia trabalhar. Mas eu, pessoalmente, chamei cada um na sala, olhei no olho, e sabe qual foi a resposta? Professor, obrigado pela honestidade, pela sinceridade. Falei, amigo, assim é o ciclo do futebol. Eu já fui admitido, já fui demitido não sei quantas vezes. Isso é normal, é o ciclo. A única coisa que eu vou te tratar aqui é com respeito. E até você ser relocado a outro clube, você vai ter toda a atenção e respeito da minha comissão técnica e minha. Foi essa conversa simples. Futebol é muito simples. Futebol, quanto mais simples você fizer e menos atrapalhar, você vai ter mais alcançado seu objetivo. O Lucas tá lá ainda, Lucas Siqueira? Tá treinando, tá treinando lá com a gente no dia a dia. E ele sabe que ele não, já foi conversado com ele, que ele não tá nos planos para continuar. Então, mas tá lá treinando, tá tendo atenção, tem contrato, prometeu, tá lá junto com o grupo, como todos os outros. Mais uma rodadinha, Ju? Suspensão vai ter, né? Tudo acontece em alguns momentos você fica fora, ou então até mesmo uma modificação durante a partida mesmo. Você acha que é mais fácil recuperar o tanque ou você pretende contratar um outro 9? Assim, o Thiago, ele é um 9 de mobilidade, né? Ele pode ser usado como segundo atacante, ele pode ser usado como camisa 10. Eu já conversei isso com ele. Ele se sente super à vontade, tanto para jogar de 9 mais de referência, como jogar de segundo ou até de 10. Tá? Então, assim, a gente tem o Thiago num ótimo momento. Eu lembro que nas minhas primeiras entrevistas eu falei, tem que ter paciência, ele está 6 meses sem jogar.
o Thiago vai estar melhor na partir da 4ª rodada ali, mais ou Deu menos. lançamento e tudo contra o Horizonte, né? 3 Parecia dedos, um camisa 10 deu lançamento. É porque você sabe a origem do Thiago, é meio campista. É né? meio, Meio campista, a origem do Thiago, depois dá uma estudada aí na carreira dele, ele começou como meio campista, então ele tem essa facilidade. Tanto que o Thiago, cara, o que ele ajuda sem a bola, o que ele ajuda na marcação, é impressionante. A primeira pressão que ele faz ali, e até numa transição defensiva, que ele vem ajudar também, ele não tá bem só com a bola, mas também sem a bola. A gente tem o Tanque, cara, que eu acompanho o Tanque no Paraná Clube, né? Eu vejo muitos jogos, né? Tanto que o companheiro de ataque dele eu tinha contratado pro Capital, que é o Riquelme, um bom jogador. E aí eu acompanhei o Tanque, ele foi titular em alguns jogos, outros não. Cheguei aqui e o Pedro, que é o outro atacante, ele se machucou na pré-temporada, né? Até que entrou nesse jogo. O Pedro também é um camisa 9, mas ele, pelo relatório que eu tenho, ele vinha fazendo uma boa pré-temporada, talvez um dos melhores atacantes, e ele teve uma lesão grave, que o Pedro voltou agora depois da minha chegada. Então, é um jogador que ainda está retornando, a gente está conhecendo ele bem. Foi o primeiro jogo que o Pedro entrou esse jogo. Então, nós temos o Tanque ali, trabalhando, é um bom profissional, trabalha muito no dia a dia, mas a gente, assim, não tem um 9 de característica diária, aquele 9 pivôzão, aquele 9 da bola aérea, quando você pegar um campo desse do Santa Cruz, do Central, tiver ali precisando lateralizar mais uma bola para jogar essa bola mais na área, a gente não tem essa característica de jogador, um 9 dessa característica. A gente está sempre analisando, estudando o mercado e, assim, o mercado do Santa Cruz está aberto. Se houver uma boa possibilidade do mercado, a gente vai trazer. Mas já falei e repito, a gente não vai trazer qualquer jogador, a gente vai trazer um jogador que eu entenda aqui que venha a agregar, venha a ser igual ou melhor do que a gente já tem. O Gatinho me dá só uma pergunta pro Galhardo. O Jason de Vicência, né? Um abraço pro Jason, pessoal de Vicência. Valeu pela Vitor pergunta. Félix, pergunta a Marcelo Cabo se pudesse escolher uma contratação para chegar amanhã no Arruda, que posição ele escolheria? Hoje a gente tem uma carência de extremos. Extremos, né? Hoje seria urgente. Você fala para reposição, Falando né? de extremos, Você não tem o trabalha Thiaguinho com 2 e o Giovanni. jogadores só, né? Você precisa ir de 4, 5 na posição. falando né? no tema, porque perdi o nome do amigo aqui que o chat correu, mas perguntaram sobre o João Diogo, que é o extrema. Tá no grupo, tá Teve treinando. rumores que ele ia sair, tá no né? grupo, tá treinando. Tem problema, produção? É uma escolha minha, Mas teve algum atrito lá? Não. O João Diogo trabalha normalmente o dia a dia. É uma questão de opção mesmo. Nesse tema ainda, como é que você recuperou o Thiaguinho? Ele passou por uns 7 jogos sem marcar, chorou quando fez. Como é que você recuperou o Thiaguinho, que é tão importante? Cara, o Thiaguinho é um garoto espetacular, né? Ele, assim, dentro do que eu precisava encaixar a equipe, ele era o que mais se jogava pelo lado direito, o que mais conseguia jogar pelo lado direito ali. Então, a gente foi treinando. Eu particularmente, que ele vai muito bem com a perna aberta para a perna de fundo, né? É o que melhor se adapta. Era uma questão que ainda precisava adaptar. Cara, mas o Thiaguinho ficou 7 jogos sem fazer gol, mas ele é um extremo. Eu vejo aí camisa 9 de área que fica 15 jogos sem fazer gol. Então, eu acho que foi uma cobrança um pouco exagerada. É um jogador, no último jogo, fez um gol anulado, o goleiro fez um milagre aí na cabeçada dele, e ele sofreu um pênalti que poderia fazer o gol. Contra o Santa foi nele, então, assim, ele vem tendo boas atuações. Deu 2 assistências contra o Horizonte. Se você pegar um corte do Thiaguinho nesses 5 jogos, cara, a performance dele é muito boa. Mas tem que fazer gol pra chorar, menino. Mas assim, eu sei porque é uma cobrança dele interna. Porque Gabriel o Thiaguinho... Jesus foi dizer que não precisava fazer gol, tu viu que deu. O Thiaguinho é um menino que ele tem uma identificação muito grande com Santa Cruz, né? É um menino assim que tem a cara do Santa Cruz, a identidade do Santa Cruz. E é um menino assim que o dia a dia dele é muito bom, é muito bom de ouvido, ouve bem, se doa, treina pra caramba. Dá boas entrevistas. É um menino assim, cara, completamente uma humildade tremenda. Ele só vai colher frutos com isso. Acho que é o primeiro de muitos gols que ele ainda vai fazer nessa Série D. ¡Vamos, Santa!